Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Dilze Persílio, presidente da Câmara de Gestão do Capital Humano da CIEG. Estamos aqui com mais uma entrevista do canal da CIEG na TV Escola de Negócios. A gente está aqui com a Desirê Penalba, que é vice-secretária de empreendedorismo do governo de Goiás, e ela vai explicar um pouquinho mais sobre essa pasta e vamos conversar sobre empreendedorismo, sobre trabalho, sobre geração de rendas, sobre essa conexão entre primeiro e segundo setor, que essa conexão ela tem como objetivo trazer respostas e soluções para a nossa sociedade. Desirê, querido, um prazer estar aqui com você. Adoro, primeiro, conversar com mulheres, segundo, conversar com jovens que nos deixam a gente mais jovem ainda. Querida, fala de você, primeiro você mesmo, desireeu.com, e depois fala das suas atividades profissionais e como você chegou na Secretaria de Empreendedorismo. Entendi. Primeiro quero agradecer de verdade a gentileza de ter feito esse convite para mim aqui. Eu vim toda interessada em entender um pouco mais as demandas aqui da CIEG, aí ela veio me convidou já para poder contribuir também. Quem sabe faz ao vivo, é isso, já chegou chegando. Não esperando nada, mas que bom que tem dado certo para a gente conversar. Bom, eu sou advogada, tenho uma especialização em políticas públicas e também sou mestre em economia. Engraçado a gente falando mais cedo sobre a questão de cursos, capacitações, né? Eu decidi entrar na política e por causa disso eu acabei buscando tantas formações também relacionadas à política, que eu imagino também que assim eu poderia ser uma política melhor. Mas, e foi exatamente por esse motivo que eu entrei nessa posição que eu estou hoje. Eu trabalhei no Sebrae durante muito tempo como ALI, né? Agente local de inovação, e aí foi quando veio todo esse boom com relação à crise econômica, e aí eu comecei a reivindicar melhorias na questão, defendendo a liberdade econômica, tomei isso como minha pauta política, me candidatei a vereadora e deputada estadual. Fui muito bem votada no partido do Dr. Ronaldo, e aí ele me colocou nessa perspectiva de poder ajudar os empreendedores, aqueles que há bastante tempo eu já venho lutando para conseguir melhores oportunidades. Agora, falando um pouco mais sobre a questão da nossa atuação, a Secretaria de Indústria e Comércio, ela tem 3 subsecretarias. Uma delas é de atração de investimento. Todo mundo sabe que existe uma área do governo do estado que busca empresas fora do estado de Goiás, ou então de outros, fora do Brasil mesmo, para que possam se instalar aqui no estado de Goiás. Então tem essa área. A gente tem uma outra área também, que é a de fomento. A parte que vai buscar o FCO, que vai trazer recurso aqui para o nosso estado, que vai desenvolver também os programas do Produzir, do Fomentar, esses incentivos fiscais que todo mundo já conhece. E a minha subsecretaria, que ela trata de empreendedorismo e geração de renda, mas especificamente com relação ao micro e pequeno empreendedor. E aí o que acontece? E me motiva a estar aqui. Eu sempre falo que os grandes empresários, eles estão muito bem relacionados e articulados. É muito fácil conseguir um grande empresário que tenha algum lobista que ele paga para resolver um problema para ele, um consultor de negócios, consultor de projetos para conseguir captação de recursos, enfim. E o pequeno empreendedor já não. Geralmente ele não tem tempo, porque ele faz tudo sozinho. Ele não tem dinheiro, porque naturalmente ele vende uma música comprar janta. Essa é a frase. E ele também não tem muita informação, ele não tem tempo para poder procurar informações. Porque ele nem sabe que ele tem esse acesso e que esse realmente acesso é viável, que vai dar em alguma coisa, né? Exatamente. E aí a gente precisa atendê-lo, porque se a gente às vezes fica muito parado, isso que as pessoas geralmente entendem, porque o governo do estado espera muito que as pessoas vão procurá-lo. Porque, de fato, as demandas dos grandes, das pessoas que já estão habituadas a ter essas oportunidades atendidas pelo governo do estado, já estão ali tomando muito nosso tempo. E se a gente não sai para buscar o microempreendedor, ele também não vem. Então, é esse o nosso grande desafio. Primeiro, fazer com que eles sejam atendidos, realmente, os micro e pequenos empreendedores, e a gente saiba as demandas. Porque é 95% da quantidade de empreendedores do Brasil. Só que eles não se organizam. Então, a CIEG tem esse papel muito importante de ouvir essa demanda dos empresários e também ter essa interface com o governo do estado. Então, a gente falava mais cedo também
da expectativa de saber quais são as demandas com relação aos cursos ou formações possíveis que o governo do estado pode oferecer. A gente tem as linhas de crédito do Goiás Empreendedor, que são linhas de crédito subsidiadas pelo governo do estado para oferecer para o pequeno microempreendedor, e que agora, durante essa gestão do Dr. Ronaldo, tem buscado ampliar o fomento a essas micro e pequenas empresas, porque antigamente o recurso era mais escasso mesmo. Sempre o pessoal falava, já acabou já. Fui procurar recurso do governo do estado, já acabou. Não, a gente está aumentando esse montante para fazer com que mais pessoas tenham acesso. Porque a expectativa é que, quando a gente pensa no volume de investimento que o governo do estado às vezes consegue, com FCO, essas coisas, se uma grande empresa capta um grande volume de recursos, a quantidade de emprego que gera é muito pequena. Agora, se vários pequenos... Que normalmente esses recursos, na atual conjuntura, são para investir em tecnologia. E a tecnologia gera um desemprego estrutural. Sim. E aí a conta não fecha, né? Você entende muito melhor que eu. Mas a consequência a gente sabe. Se a gente investe em pequenos negócios, eles geram muitos empregos. E isso transforma a realidade de muitas famílias. Então é muito bonito assim, ver isso acontecendo. Então a gente está aqui para isso, para ver como que a CIEG pode trazer para a gente, até mesmo um empresário que está aí ouvindo, por favor, traga para cá as demandas que vocês têm com relação a oportunidades de emprego, de capacitação que o governo do estado pode oferecer, também nas linhas de crédito, para que vocês possam se informar também, porque a nossa grande vontade, isso é a bandeira do Dr. Ronaldo, sempre foi, de ajudar o pequeno empreendedor, de ajudar o setor produtivo, porque a gente sabe que aqui gera emprego em todo o país, não tem jeito. E a gente estava discutindo antes justamente dessa equação, é uma conta que nunca fecha. Você tem de um lado as empresas buscando bons profissionais, e eu que trabalho com seleção, a gente sabe disso, você tem empresa bacana, com salário bacana, uma vaga bacana, e você não consegue fechar porque você não tem pessoas capacitadas para aquela vaga, e de outro lado você tem muita gente em busca de uma oportunidade. E a gente estava até trocando uma ideia aqui, eu e Desirê, assim, que tem muito a ver a questão dos paradigmas, né? Da parte do empresário, quando a gente fala que no contrato que não tem capacitação, o empresário muitas vezes ele confunde a capacitação com a experiência. Ou seja, o potencial que a pessoa tem de entrega com o histórico profissional que ela teve. São duas coisas diferentes. E o pior, não é só o empresário que confunde, o próprio candidato ele confunde. Então ele faz um currículo só baseado no histórico, onde ele foi, o cargo que ele tinha quando ele entrou, quando ele saiu. Quando ele chega numa entrevista, ele só sabe falar desse histórico. E aí nós, de RH, muitas vezes não conseguimos perceber que ele tem aderência àquela vaga, mesmo que talvez ele nunca tenha trabalhado com um cargo com aquele nome. A gente estava conversando, né? Ele não pode ter sido nunca secretária executiva de uma empresa de agronegócio, que foi o exemplo que eu trouxe aqui, mas eu tenho uma pessoa que, vamos supor, formada em administração, com experiência na área administrativa, com um bom português, com uma boa redação, uma bacharel em direito, que tem o poder da oratória, tem o poder da negociação, vai atender bem aquele cliente, vai desembaraçar os problemas daqueles diretores. Mas aí, se a gente, tanto essa secretária, né, toda essa pessoa que eu falei, ela não se vê como secretária executiva, uma assessora de diretoria, e nem o selecionador vê isso. Então a gente tem essa dissonância e aí a gente não consegue resolver esse problema. E de um outro lado, a gente também percebe que é isso que você trouxe, essa preocupação de entender quais são os cursos que o mercado tá demandando. Exatamente. Né? Para poder investir. Fala aí dessa política, o que o governo está pensando, o que o governo está trazendo em termos de investimento, em termos de propostas para esse desenvolvimento. A pauta do Dr. Ronaldo é que a gente tenha um Goiás mais empreendedor. O que isso significa? Que a gente consiga melhorar o fomento para essas micro e pequenas empresas, que a gente possa melhorar o ecossistema, as oportunidades de mercado, porque é chato, a gente não quer falar dessas coisas políticas, mas não tem como, né? Mas a questão geralmente, nos governos anteriores, até para não falar em nomes,
a gente percebe também que tinha uma questão, é um jogo de cartas marcadas, só vai ajudar aqueles que apoiam quem está no poder, porque sempre tem um toma lá da cá, né? E essa é uma coisa que a gente não tem mesmo. E eu te falo assim, que eu entrei no partido do Dr. Ronaldo por confiar nele. O que eu tenho percebido realmente é que não era só uma questão de palanque, é também uma ação que a gente percebe dele, essa transparência, na vontade de atender todo empreendedor da mesma forma, sabe? Sem trazer privilégio para um ou para outro. E isso é uma pauta muito minha também, de entender a importância de um mercado livre, um mercado aberto, principalmente para os entrantes. Então, se a gente não dá acesso, oportunidade para aqueles que não têm conhecimento, não têm recurso, não tem informação. Se a gente não dá oportunidade para essas pessoas, como é que essas pessoas vão sair da atual situação delas? Uma situação de desemprego, uma situação de pobreza. A gente tem que falar dessas coisas. E o Estado precisa estar ali para ajudar, para fazer essa ponte entre as demandas de mercado, entre as necessidades que a gente percebe acontecendo dentro das empresas, então provavelmente no mercado, pensando em quem quer buscar um emprego ou quem quer empreender. Então essa é a visão que a gente está tendo agora no governo do Estado. Em relação ao empreendedorismo, a gente tem uma área de geração de emprego, que é essa área que tem buscado ter esse relacionamento com os empresários, para a gente buscar essas informações, inclusive com relação a estágio. Porque até vou dar um spoiler para vocês, né? A gente está tendo uma reformulação naquele programa do Menor Aprendiz, sabe? Isso na outra Secretaria de Desenvolvimento Social. Só que a nossa secretaria está trabalhando nesse sentido, de ouvir as demandas para que a gente possa ter uma atuação mais assertiva e que os jovens, eles não tenham experiência só na iniciativa pública, mas também na iniciativa privada. E tendo uma experiência na iniciativa privada, eles possam sair dali também mais prontos para o mercado de trabalho. Porque muitas vezes, quando o menor aprendiz fica em algum lugar encostado em algum serviço público, ele acaba não desenvolvendo nada. Aquilo ali, para ele, não faz diferença nenhuma. Então, esse é outro compromisso que a gente fez. A gente falou, beleza, então, falando com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social, deixa com a gente que a gente vai buscar quais são as empresas, os tipos de capacitação que esses jovens, que às vezes ainda estão, sabe, no ensino médio, ainda não sabem nem que curso que eles vão fazer, para que eles possam saber, olha, existem essas oportunidades no mercado. Porque muitas vezes também, para esses jovens também que estão ainda decidindo qual que é a sua vocação, eles não têm também noção de profissões que nem existem curso para isso. E se você já faz essa ponte direta, sabe, do que o mercado está oferecendo, às vezes ele faz um curso que ele já sabe que ele não vai estar ali com aquela cabeça fechadinha naquela profissão, mas ele sabe que esse curso vai trazer ferramentas para aquela demanda de mercado existente. Então ele já sai do ensino médio, já entra na faculdade ou num curso técnico com a cabeça um pouco mais aberta para as noções mesmo de mercado que ele vai passar a ter no futuro, mas para a gente já ajudar nesse sentido. Então essas todas são as visões que a gente tem e que a gente pode ajudar, sabe? E vamos falar de algo que eu sou fã. Primeiro, sou fã do Sebrae desde literalmente pequenininha, porque nós somos a segunda geração da nossa empresa. Minha mãe foi consultora do Sebrae, então a gente acompanhava, né? Nossa, o Sebrae é uma entidade assim que a gente respeita muito. E essa ação dos microempreendedores individuais, eu acho que foi um gol de placa, porque permite que você tenha pessoas integradas como população economicamente ativa, produzindo, sem tanto aquelas amarras do emprego, do vínculo formal, porque isso onera. Então você começa a ter flexibilizações para a pessoa se tornar um empresário, ou até como ela consegue, né? Eu estava me chamaram esses dias para dar uma entrevista sobre trabalho intermitente. Saiu uma pesquisa que aumentou em 27% a mais de vagas no mercado de trabalho para profissionais em regime intermitente, que é aquele que trabalha menos de 20 horas por semana. E que você chama porque, imagina, o lojista ele quer atender bem no Natal.
ou aos finais de semana, que é quando bomba o shopping. Só que ele não tem condição de ter 2 vendedoras no quiosque dele ou na loja de rua, sempre, mas ele pode ter esse intermitente, ele pode ter um prestador de serviço que seja MEI e que possa ajudá-lo ali. Então, o que mais está vindo por aí? Como consolidar esses novos arranjos de empreendedorismo e também de trabalho formal, para que a gente consiga diminuir esse índice tão ruim, tão feio, né, que o Brasil tem de desempregos. Eu sempre digo que Goiás está sempre numa situação melhor. Eu digo que Goiás está sempre 2 pontinhos a mais quando a estatística é boa, ou 2 pontinhos a menos quando a estatística é ruim. A gente ainda está melhor do que muitos outros estados, né? A gente está acima da média do Brasil, mas eu sei que tem muita coisa para fazer e que vocês estão pensando nisso. O que mais a gente tem de novo nesses rearranjos do mundo produtivo? Então, você falou uma coisa interessante, que é a questão do trabalho intermitente, né? Tem outra realidade também, que é a questão das mulheres. As mulheres também não estão dispostas a querer trabalhar 8 horas por dia, porque tem que cuidar dos seus filhos. Quantas pessoas me procuram, ai, por favor, você não sabe do trabalho de meio período? Não, isso eu queria te interromper. Hoje as mulheres, eu estou percebendo isso, tem que cuidar dos filhos e dos pais. Porque sim, com o aumento da longevidade, as pessoas não estão falando isso. Hoje a mulher, ela é mãe e ela é filha, em termos de trabalho, né? Em termos de atividade. Porque hoje, com o aumento da expectativa de vida, os pais vão vivendo mais, graças a Deus, e sobra para quem? Para a mulher, né? Nós mulheres, e aí é batata. Quando a gente faz uma análise no currículo, né? Por que você saiu? A gente pergunta, aí a grande maioria, 80%, quando é a situação sair para cuidar da minha mãe ou cuidar do meu pai, de 70% a 80% são as mulheres e não os homens. Apesar dos homens ser filhos também. Então, a gente tem essa outra questão também, né? Sim, e esse tipo de realidade demanda também uma nova visão com relação à legislação, à atuação também do governo, de um modo geral. Eu sou bastante adepta a essa flexibilização dessas leis trabalhistas para ajudar que mais pessoas possam ter oportunidade de trabalho, sabe? Porque a gente percebe que é muito melhor você ter uma oportunidade de trabalho, ainda que com pouco tempo de trabalho, que tem um salário não tão bom assim, mas que a pessoa tem benefícios, né? Mas que a pessoa tenha um emprego, que ela consiga minimamente ter um acesso a uma oportunidade de trabalho, que ela não se sinta desempregada, não se sinta um peso para a família. Porque essa questão da autoestima a gente falava muito mais cedo. O brasileiro também tem muito essa questão da autoestima baixa, de falar assim, eu não dou conta, a minha formação é para isso, então eu não vou dar conta de trabalhar naquele outro lugar, mas vão exigir demais de mim, e outra coisa também, muitas vezes isso acarreta também, até eu não sei, vocês devem entender muito melhor que eu disso, mas até uma certa raiva, sabe? De porque outras pessoas conseguem e ela não. Aí ela começa a ficar com raiva e fala, eu preciso, eu mereço, tem que ser do jeito que eu quero, porque se também for, eu não aceito. Sendo que é uma dureza de coração para tantas outras opções ou possibilidades que ela não está enxergando. E é uma coisa assim, quando a gente fala da angústia, ela é como, eu sempre brinco, eu sempre digo que é igual o ciclista. Quando o ciclista vai descer uma ladeira e tem muita resistência do vento, o que ele faz? Ele abaixa. E aí, a gente quando vai tentando bater, né? Vencer os obstáculos, a gente tá com maior resistência. E aí gera ansiedade, porque eu estou batendo. Gera ansiedade e tal, vai gerando angústia, até o momento que a pessoa canse e desce. Até chegar, às vezes, num estágio até de depressão. E a gente percebe que esse tempo muito grande de crise que a gente teve, muitos bons profissionais no mercado, e só levando na cabeça, e vai na entrevista, e aí você vai para uma vaga, já tem 100 neguinhos ali para ser entrevistado, e você já chega, né? E aí isso atrapalha, porque a pessoa, ela meio que desentende para si mesmo o que ela é capaz de entregar. E aí quando ela chega num processo seletivo e diz, eu quero qualquer coisa, ninguém quer um profissional qualquer coisa. Exatamente. Você quer
que vai resolver. E aí é aquilo que a gente estava discutindo. Se as profissões, né, as pesquisas de 10 anos atrás já diziam que em 2030, 70% das profissões que existem não existirão mais. E aí, se você está tão fixo, eu só sei fazer isso porque eu fiz tal curso, eu tenho que fazer isso, etc., você vai levando na cabeça e você vai se desmotivando. E aí a tendência é efetivamente que você desista e que você não veja a opção, seja uma opção de buscar uma carreira, de se reinventar, de ir atrás de novas oportunidades, ou de buscar uma nova carreira como empreendedor. Sim, né? Mudar, olha, ao invés de precisar desse emprego, daqui a um tempo eu vou estar gerando emprego. Exatamente. Isso é muito bacana, né? E eu acho que é isso, né? Acho que para a gente tentar começar a achar um resultado minimamente positivo para essa equação, é isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar as pessoas. É claro que a gente não vive num Estado perfeito, onde o Estado nos dá tudo, etc. e tal, mas não adianta a gente culpar só a economia, culpar a crise. A gente tem que se apropriar daquilo que a gente sabe entregar, daquilo que a gente é competente para, né? Dilce, você falou a coisa mais importante. As pessoas, elas costumavam enxergar muito o Estado, o próprio governo mesmo, como aquele que vai entregar tudo pronto, vai entregar um monte de garantias, vai entregar todas as soluções dos problemas, vai entregar o emprego, vai entregar tudo. E não é assim. Esse tipo de governo populista que ganha eleição mentindo uma coisa que é insustentável, a gente já percebe que não existe mais. A gente tem que encarar a realidade, a gente tem que ver as contas fechando, a gente tem que ver e entender que quem gera emprego são os empreendedores. E se a gente não fomenta empreendedor, não vai ter emprego. Vai ter emprego. Essa é a realidade. E outra, o mercado também, ele não dá pra gente ficar achando que um burocrata vai dar conta de planejar as opções de emprego, de trabalho de todo mundo. Esse tipo de coisa é aberto, existem demandas de mercado. O que é demanda de mercado? Necessidade. A pessoa está precisando comer, alguém vai oferecer uma solução para esse tipo de problema. Alguém está precisando, sei lá, do polo que a gente tem da confecção, né? Opa, tem alguém para fazer isso. Com relação ao que a gente está falando tanto de a gente em Goiás, né, um estado tão relacionado a agropecuária, então às vezes eu falo de comida, tanto para carne quanto para lavoura, enfim. Mas é isso, as pessoas entendem, existe uma demanda, então vamos trabalhar nessa área para resolver esse problema. E também por parte daquele profissional, daquele empreendedor, a realidade é a mesma. Que tipo de problema existe que eu posso ajudar? E é isso que está acontecendo agora. É essa visão também do governo do Estado. Porque a gente está querendo lidar com a realidade. Não existe promessa vazia, promessa vã de falar assim, não, a gente vai resolver todos os problemas. Não, não vai. Não tem como resolver todos os problemas das pessoas. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que tudo esteja de forma mais acessível. As oportunidades sejam para todo mundo de forma igualitária. Para que a gente não tenha privilégio ou predileção para uma ou outra empresa, um ou outro empresário, só porque ele tem contato, tem negócios com a do governo. Isso não existe. Não existe, não tem que existir. E graças a Deus a gente está mantendo essa nossa palavra. A gente percebe isso também lá dentro da Secretaria dos Comércios, com relação às empresas que vêm se instalar aqui, tanto as grandes, médias, pequenas, não tem qualquer diferença. É assim para todo mundo. E essa visão de que assim, a gente está tendo muito melhor oportunidade agora, porque agora o crescimento da nossa economia está sendo mais estável, contínuo, a longo prazo, com certeza, mas estável, porque a gente sabe que não está tendo promessa maluca nenhuma. Então é essa a nossa missão agora no governo, sabe? Se você está achando que o mercado está difícil, está achando que está difícil para você, calma, para outras pessoas também estão. E outra, você não é simplesmente aquilo que você faz, qual é o cargo que você exerce. Não. Você é muito mais do que isso. Você é uma pessoa que pode ajudar a resolver problemas, você tem contatos, a sua rede de networking já é algo muito importante também, e você é alguém inteligente, que pode criar soluções para além do seu currículo. Eu acho que essa é uma vontade que eu tenho para dizer para todo mundo, sabe? Confia. Às vezes você vai devagarzinho, pensando em novos negócios também,
Você cria um MVP, um mínimo produto viável, e aí de repente você começa a ver que as pessoas gostam daquilo que você pode oferecer e devagarzinho as coisas vão acontecendo, sabe? E é essa a vontade que a gente tem, que as pessoas possam retomar essa autoestima para que se vejam como pessoas empreendedoras, tanto dentro de uma empresa, como também com a perspectiva de abrir seu próprio negócio. Eu tive recentemente uma experiência muito bacana e que reflete isso que você está falando na Goiás Fomento. A gente ajudou um empresário, um microempresário, um afroempreendedor, que aí a gente ainda tem ainda mais essa dificuldade, né, que a gente tem as questões no Brasil, que a gente tem, né, com relação a um pouco de dificuldade dos afroempreendedores de conseguirem crédito. E a gente foi no Goiás Fomento, fizemos um plano de negócio para esse afroempreendedor através da Senda, que é a Associação de Afroempreendedorismo, que eu sou diretora lá. E, gente, nós somos tão bem atendidos na Goiás Fomento, assim, sabe aquela sensação, tipo assim, o atendente parecia que, a hora que a gente desmorecia porque faltava o documento, o atendente, ele estava tão afim de que a gente conseguisse, né? Aí ele falava assim, olha, não, eu acho que você tem que mexer aqui, porque aí isso aqui vai dar certo e tal. Então, lógico, a gente tem que entender que a gente tem que dar garantia, é um banco, o Goiás Fomento é um banco social, mas é um banco, então obviamente não é chegar lá, olha, eu queria um dinheirinho, né? Mas assim, me chamou a atenção, porque eu já tinha tido a oportunidade de fazer plano de negócio e buscar crédito, e era super difícil, assim, era tipo, estou te fazendo um favor, né? E assim, eu acho que isso reflete essa perspectiva, sabe? De não é o primeiro setor batendo na porta do setor produtivo e nem é o segundo setor do setor produtivo batendo na porta do governo para pedir. É o que você falou do toma lá da cá, mas são conexões e assim, a gente já teve aqui na CIEG, nesse ano que eu estou mais próxima como diretora, a gente teve várias conexões com o governo, com a prefeitura, e isso mostra esses objetivos, né, que a gente está falando, e a gente está lançando, vai lançar ainda, mas começamos já uma pesquisa nesse evento que está tendo aqui hoje, a gente já está passando uma pesquisa para levantar demandas dos empresários, da casa, sobre é o famoso, o sapato está apertando, está doendo, mas o que é uma pedra, o sapato está pequeno, é o salto alto que está incomodando, enfim. Então a gente já começou essa pesquisa, a CIEG está com um projeto que a gente está chamando de Gestão 2030, que é gestão para os próximos 10 anos, como que a sua empresa está inovando, como ela está preparada para as inovações que estão chegando, para esse turning point que vai ser 2030, e com certeza agora, ouvindo você, vamos ampliar essa pesquisa, vamos compartilhar os resultados dessa pesquisa, para que realmente a gente conecte o que vocês podem oferecer com aquilo que a casa, representando os seus empresários, pode mostrar que está sendo a demanda, né? Ótimo, contem com a gente está totalmente aberto para isso. Porque a gente fala da matriz de esforço versus impacto, né? Às vezes a gente percebe que uma pequena ação tem um impacto tão grande, por que a gente não faz? Fica aquela coisa de postergar, ou então achar que não vai ter o real impacto que tem. E pensar, eu acho que é muito pensar esse mundo que a gente está, pegar essa filosofia da startup. Isso. Porque a startup é o quê? Ela vê uma demanda, ela cria um produto, ela solta no mercado, pegou, se não pegou, voltamos para a prancheta e replanejamos, mas sem complicar o fácil e trabalhando com ações que são rápidas. Deu certo? Mantém essa, consolida. Vamos para outra, vamos introduzir outra, deu certo, mantém e consolida. E esse é o nosso compromisso aqui da casa, né? O Rubens, ele vem da área de inovação, então ele acredita muito nisso, a gente acabou de voltar da Web Summit, uma missão da CIEG e do Sebrae, lá, que é a maior feira de inovação, e quando a gente vê o que está acontecendo com esse mundo nosso, a gente volta até, primeiro, refletindo, depois com muita gana de fazer ações que vão impactar positivamente no nosso estado. Te agradeço muito, Desirê. Primeiro porque você é uma fofa, eu adoro entrevistar mulheres e jovens e fofas, mas sem, né, quando a gente fala isso, mulheres e fofas, nunca desmerecendo o seu conteúdo e a sua capacidade
e vamos fazer muitos projetos juntos. A casa está aberta para você e vamos fazer muita coisa bacana. Ah, querida, eu te admiro até um tempão. Obrigada. Porque eu venho aqui, estava contando mais cedo, que a primeira visão que eu tive de mercado, de empreendedorismo, foi aqui na CIEG, porque eu era da IESEC. Há mais de 10 anos, olha só. E aí eu sempre frequentava aqui e achava sempre a CIEG tão incrível. Gente, mas podia trabalho menor lá na CIEG? Na IESEC era menor aprendiz? Mas era universidade. Aí foi aqui que eu aprendi tudo assim, sobre o mercado não, na verdade, o mercado empreendedor, que a gente pode dizer, né? Eu tive as minhas primeiras reuniões, assim, então eu tenho uma gratidão muito grande assim, pela CIEG e respeito muito o trabalho que vocês fazem. Saibam assim, que a gente no governo do estado, se a gente não faz mais, é porque a gente não consegue. Porque a gente tem poucas pessoas, a gente não está com tanta gente assim, porque a gente está reduzindo muito mesmo o quadro de funcionários para dar conta de ter uma gestão enxuta, mas do nosso coração, assim, tudo que a gente pode fazer para poder atender as pessoas e principalmente incentivar todo empreendedor goiano de que a gente está junto para poder ver melhores resultados, contribuir da maneira que for. Saibam que a gente tem lá amigos, sabe? A gente pega na mão, se a gente não souber resolver, a gente tem contato com quem pode ajudar e vamos junto, porque tenho certeza que a gente tem muito a recuperar, muita economia do nosso estado e crescer muito mais, porque quando a gente vê o que o pessoal está fazendo fora do país, a gente percebe tanto que o brasileiro é inteligente, é capaz, tem recurso, mas não está ainda fazendo tanto quanto deve. Então, vamos pegar firme aí junto, que a gente vai dar conta, assim, eu tenho muita fé que a gente vai dar conta, assim, de melhorar muito a nossa economia. E conta com a gente, foi um prazer. Obrigada, linda, foi um prazer falar com você. Gente, tem que parar, né, estão sinalizando que se deixar aqui, a gente amanhece aqui conversando, que é muito assunto importante, relevante e muito gostoso de conversar. Muito obrigada para quem assistiu e está aqui conosco. A CIEG encampa tudo que ela puder fazer para o desenvolvimento do empreendedorismo e dos empresários do estado. E a gente fica por aqui nessa entrevista e voltamos em breve. Um grande abraço.